gente está no momento agora de recuperação de chuvas nesse final de ano, começo do ano que vem, provavelmente a gente vai ter um regime de chuvas bastante forte também, mas não vai ser suficiente para recompor o nível de reservatórios que a gente precisa. A gente está passando de novo por um fenômeno que a gente chama de laninha, que traz um período de seca bastante pronunciado aqui na região sudeste e sul, e por conta disso, por conta desse fenômeno laninha que a gente vai ter de novo, a gente já teve no começo desse ano, a gente vai voltar a ter agora de novo, é muito provável que a gente tenha chuvas que não sejam suficientes para recompor o nível de reservatórios, especialmente aqui no sudeste e sul do país, que engloba cerca de 80% a 85% da nossa capacidade de reservatórios de água, né? Então, a gente depende muito dessas regiões que vão estar mais secas na entrada do ano. Então, chover é importante, está começando a ter esse efeito agora, mas não vai ser suficiente, infelizmente, para a gente passar por essa crise no ano que vem, não. Ô, Sérgio, e isso já impacta as previsões de crescimento? Quer dizer, isso já está precificado? Eu vou até colocar o Guilherme nessa conversa, porque, Guilherme, ano de eleições, economia esquálida e crise hídrica, eu queria que vocês dois traçassem um panorama do que nos espera em 2022. Quem começa? Eu começo aqui. Boa noite a todos. Eu estava falando com o Sérgio isso aqui antes, né? O investidor não tem refresco, né? No Brasil tem menos refresco ainda, né? Eu acho que esse cenário é até engraçado, que até está falando, se a gente lembra da última crise, né? A gente estava levantando aqui, em abril do ano passado, a gente teve aquele evento, né, de que o petróleo chegou a operar com um valor negativo, não sei se vocês lembram, foi abril de 2020. Nós estamos agora com a reabertura da economia e o petróleo está fazendo novas altas aí, né, enfim, a crise hídrica aqui, incerteza política e tudo isso combinado com essa inflação e toda a discussão se essa inflação é transitória ou não, né, e essa inflação obviamente acaba puxando juros, né, forçando o Banco Central a puxar os juros longos antecipam isso, né, então a gente já está começando a ver, eu acho que uma migração importante, né, para ativos de renda fixa aí, e isso acaba impactando toda a carteira dos investidores, né, então acho que no final do dia não tem cara que vai ter refresco, Mara, eu acho que os investidores vão ter que apertar um pouco os cintos, pensar um pouco em diversificação, não investir só no Brasil, né, começar a olhar para essas alternativas de renda fixa que começam, enfim, a ter alguma gordura, a ter alguns juros interessante embutido, né, e apertar os cintos aí. No Grila, você já está vendo esse movimento para a renda fixa, enfim, os investidores indo para a renda fixa, saindo de bolsa? Sim, a gente teve um movimento, né, com esses juros baixos por um período relativamente prolongado aqui no Brasil, muito grande das pessoas físicas entrando na bolsa, né. Então, infelizmente, nem todo mundo pegou o movimento no começo, então alguns investidores estão começando a sofrer um pouco e já estamos começando a ver esse movimento para renda fixa, para fundos de renda fixa, para alguns fundos multi-mercado também e para ativos de renda fixa um pouco mais longos, né? Então, o juro longo nominal no Brasil já está aí acima de 10%, o real também, né? O juro real através das NTNBs acima de 5%, então isso está acontecendo aí mês a mês, a gente está enxergando esse movimento aqui sim. Ô Sérgio, isso que o Guilherme falou, né, do juro, você já vê uma puxada no juro mais longo, as questões, a questão em relação às questões fiscais, quer dizer, as dúvidas, as incertezas, o ano eleitoral, isso pode estressar ainda mais esses juros? Como é que o mercado está vendo isso? Como é que você vê isso? Olha, Maria, eu acho que pode sim, porque a gente está entrando num período eleitoral no ano que vem que ainda está distante de ser resolvido, né? A gente está em outubro, a eleição é daqui a um ano praticamente, e mais do que a eleição em si, a gente não sabe exatamente o que vai sair da eleição, né? Há riscos muito concretos do que a gente pode ter de política econômica de 2023 para frente, que não está muito claro agora o que a gente vai ter, se vai ter um período reformista ou não. Olhando de hoje, é mais provável que não. Então, o mercado antecipa esses riscos todos e olha o que está acontecendo agora. Você tem um Banco Central que está isolado e sozinho na condução da política monetária, tem uma inflação muito alta, acima de 10% que a gente está vivendo agora, e a política fiscal está indo no sentido contrário, de não ajudar. Quer dizer, não adianta a gente só olhar os números de dívida que estão melhores do que se esperava no começo do ano, do déficit que também está um pouco melhor,
O prognóstico para 2022 é de uma pressão fiscal muito grande, em contrapartida a reformas que deveriam ser melhor encaminhadas, que não vão acontecer. A gente tem essa dominância muito importante do Centrão, tanto na Câmara quanto dentro do Palácio do Planalto, com um presidente extremamente enfraquecido e sem solução de curto prazo à vista. Eu gosto muito de comparar com 2016. 2016 a gente teve um cenário da saída da Dilma em maio e a entrada do Temer, né? Naquele momento, quando o mercado entendeu que ia ter a transição política, ia ter uma mudança de condução na política monetária, ia ter provavelmente uma agenda de reformas muito mais robustas do que a Dilma estava conseguindo entregar, né? Já tinha saído o Ponte para o Futuro do Temer no ano anterior. Houve uma sinalização positiva naquele momento, que fez, por exemplo, a taxa de câmbio cair 20% em janeiro de 2016 para outubro daquele ano. Né? Isso agora a gente não tem. Quando a gente olha para frente, o cenário é de pressão a mais na taxa de câmbio por conta de todos os riscos que a gente está vivendo, ou seja, é mais inflação, é mais juros e no final é menos crescimento. Então é um cenário bastante complicado que a gente está vivendo para 2022.